formulários em HTML5 e com o PHP. E aí vamos criando aqui alguns exercícios para que a gente possa entender e cada vez compreender melhor a linguagem, ok? Bom, então o primeiro passo aí, não esquecendo de deixar o seu AMP ativado, certo? E vamos lá para a nossa pastinha das nossas aulas de PHP para criar um novo diretório, onde nós vamos começar a salvar as aulas de exercícios de PHP, ok? Bom, então eu vou apertar aqui, vou abrir meu Windows Explorer. Vamos lá na pastinha do computador, descolocar os C2 pontos, o AMP, www, a pastinha aulasphp.com. Aqui nós temos os arquivos que vimos nas aulas anteriores e vamos criar uma nova pastinha para ficar dividido e vamos colocar o nome de exercícios. Prontinho. Todos os exercícios nós vamos colocar dentro desta pasta, ok? Então vou deixar ela aqui aberta, se bem que também não há necessidade mais, depois de uma vez criada você já pode fechar tudo. Vou abrir aqui o Brackets, então vamos abrir o nosso editor de texto, no caso aí que estamos usando o Brackets, e vejam que aqui já foi criado do lado esquerdo a pastinha exercícios. Para que a gente possa criar um documento novo dentro desta pasta, basta que aqui eu vá com o botão direito sobre a pasta e clique em New File. Neste New File, novo arquivo, vamos dar o nome, vamos primeiro fazer o arquivo HTML, onde ele terá o formulário, e depois vamos criar o arquivo PHP, para que faça aí, então a união entre os dois, um chamando o outro, ok? Bom, então aqui eu vou dar o nome de, vamos colocar exercício 1, né? Vamos fazer numerado exercício 1.html. Bom, uma vez salvo, vamos já colocar aqui a estrutura básica do HTML, né? Então vamos usar aí a sintaxe aqui do brackets para poder fazer isso. E aqui onde está escrito documento, vamos digitar aqui o seguinte título. Vamos colocar de calculando a raiz quadrada através de uma função também, ok? Bom, aqui nós vamos então criar um formulário, tá bem simples aí. Vou criar algo bastante simples só para a gente poder manipular o arquivo através do formulário. Então eu vou criar uma div aqui, já está fechadinha aí embaixo, e vamos criar aí a abertura da tag do formulário, que é form. Caso você tenha alguma dificuldade, tá, é necessário que você tenha um certo conhecimento em HTML5. Eu tenho algumas aulas de HTML, tá, só que quando eu gravei há uns anos atrás eu fiz do HTML padrão, mas já dá para ter uma boa ideia. Em breve vou gravar também aulas do HTML5 com todas as suas novidades, etc. Mas é necessário então um pré-requisito que você tenha um certo conhecimento em HTML para não ficar perdido aqui nas aulas de PHP também. Bom, então aqui o método que nós vamos usar, vejam aí que o bracket já sugere para que a gente use ou o método get ou o método post. Lembrando que o get ele vai via URL recuperar os dados do seu formulário e o post ele faz um encapsulamento para enviar diretamente ao servidor. Então digamos que o get é um método menos seguro e o post mais seguro. Mas para que a gente possa entender e pegar essas informações, agora eu vou usar o método get, tá? Mas isso não significa que o get não é usado, tá? Pelo amor de Deus. Bom, depois do get aqui nós vamos usar o action, que é no caso aí a ação, né? Então o action. E aí nós vamos para onde vai o arquivo, né? Qual que será o arquivo que será criado ainda. Então eu vou dar o nome para ele de cálculo.php. Então aqui tem a abertura aí do meu formulário. E agora aqui dentro eu vou criar um campo para que a gente possa inserir as informações, certo? Então vamos colocar aqui o nome de valor. Esse é o que vai ser impresso na tela para que a gente possa visualizar. E vamos colocar o input type, né, o tipo de entrada aí. O tipo de entrada no HTML5 já temos aí o number, né? Então ele já é algo mais atual. E o que vai passar o valor a ele será o name. O name eu vou colocar, pode ser qualquer palavra que você quiser, eu vou colocar a letra V de valor, tá? Para que fique mais legal aí. Na linha de baixo, nós vamos colocar aqui mais um input type. E aí no caso será o submit. O value dele
eu vou colocar de calcular. Então, o nosso botãozinho para enviar será o calcular. E com isso eu finalizo aqui o nosso formulário, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui o Google Chrome e vou escrever lá em cima aulasphp.com. Veja então que eu já tenho aqui a pastinha aqui, exercícios no meu servidor, e eu já tenho também o exercício 1.html. Então é claro que na hora que eu clicar eu já vou ter aqui então o valor para eu fazer uma digitação e o botãozinho calcular. Então vamos supor aqui, só para que a gente possa visualizar algo, eu digito o número 5, coloco calcular, e é claro que ele vai dar um erro aqui. Mas perceba que aqui na URL, o método get já está passando aqui via URL a variável do valor, que é v, está passando o valor 5, certo? Então está faltando agora a gente fazer aqui a parte de baixo para que isso seja calculado, ok? Então vamos lá, agora é o arquivo que nós vamos colocar, é o arquivo PHP, nós vamos criar esse arquivo ainda. Então voltando para cá, vamos clicar também aqui, ó, em cima da pastinha, certo? Botão direito, New File, e o nome que nós vamos criar é cálculo.php, tá? Então, cálculo.php, que é o nome que foi passado aqui, ó, no exercício 1, é exatamente esse nome que você tem que criar o seu documento novo, senão não irá funcionar. Voltando aqui para cálculo, agora vamos colocar novamente aqui a estrutura básica do HTML5, certo? Então aqui no título eu vou colocar só aqui raiz quadrada, só para ficar um título também. Vamos acertar aqui que eu estou digitando tudo errado. E aqui vamos abrir as super tags do PHP, certo? Então vamos lá. Lembrando que o meu teclado aqui é um teclado gamer, então é mais chato para mim às vezes achar uns caracteres aí. Então vamos lá, né? Bom, então feito aí, vamos agora fazer os comandinhos para buscar a informação. Então aqui vamos criar uma variável chamada valor, que nós vamos passar pelo método get. Então lembre-se que eu uso aqui variável underline get com letra maiúscula, senão não vai funcionar. E entre as aspas eu vou passar o valor de v. Este v que está aqui é exatamente, voltando para o outro arquivo, esse nome que eu passei aqui para o input, certo? Então o name, o que eu coloco no name aqui, é o que eu tenho que passar aqui no get, certo? Ponto e vírgula, e na linha de baixo vamos dar aqui um eco só para por enquanto ele imprimir a informação na tela. Então vamos colocar que o valor é variável valor e ponto e vírgula no final. Vamos dar um Ctrl S e vamos lá para atualizar. Vou aqui dar um atualizar. Agora eu vou digitar aqui qualquer valor, ó, número 10, e vou dar um calcular. Então, por enquanto, ele está falando para mim que o valor é 10. Né? Então, note que lá na URL também está passando o valor 10. Vou voltar para cá, só que aqui a nossa intenção é que seja feita, então, a raiz quadrada. Então, nós vamos criar uma nova variável aqui, ó. Vamos colocar aqui abaixo desta. Vou criar aqui uma variável chamada raiz, certo? E aí, na variável raiz, nós vamos usar aquele operador que é próprio para a raiz quadrada do PHP, que é o sqrt, certo? Ó, sqrt. Esse é o que vai fazer o cálculo da sua raiz quadrada do valor que for digitado dentro aqui, ó, que nós criamos da variável valor. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula, e aí eu vou mudar esse texto aqui, né? Ó. Então vamos colocar o seguinte, vamos mudar aqui esse texto, ó. Vou apagar, e agora ficará da seguinte forma, que a raiz de variável valor é igual a variável raiz que eu criei. Vamos aqui dar um Ctrl S e vamos ver na tela. Opa, escrevi aqui raiz com um S sem querer, me perdoem. Ctrl S novamente e vamos voltar lá para a nossa tela. Então aqui eu vou dar um atualizar, vou digitar aqui, por exemplo, 81 e vou dar um calcular. Olha lá, a raiz de 81 é igual a 9. Né? Então, o que é legal aqui é a gente criar um linkzinho para voltar, né? Para não ter que ficar clicando aqui. Isso pode ser feito aqui mesmo, ó, dentro dos comandos do PHP, na estrutura do HTML, claro. Vamos colocar aqui um href
e eu vou colocar para voltar, ó, né? Então aqui tem que voltar, na verdade, para o exercício 1.html, e aqui dentro eu vou colocar de voltar, certo? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, e a hora que eu atualizar aqui, ó, já tenho um linkzinho para voltar para o meu principal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 8 e vou dar um calcular. Olha, ele falou que agora a raiz de 8 é igual a 2.8284, blá blá blá. Só que nós temos que diminuir aqui, né? Porque ficou muito número. Então vamos diminuir através de uma função que eu já expliquei em aula anterior, mas vamos voltar a usá-la para a gente saber como fazer para diminuir então esse monte de casa decimal que apareceu. Então a resposta aqui que nós vamos mudar, vamos apagar isso daqui, ó. Deixa eu apagar até aqui, ó. É igual a, aí eu ponho aqui, deixa eu apagar isso e esse também. Vamos fazer a concatenação, certo? Então lembrando que a concatenação ela é feita através aí do ponto, e aí vamos usar a função number underline format, e entre parênteses colocamos então a variável raiz, vírgula, e quantas casas decimais eu pretendo ter. Vamos colocar somente 2 e ponto e vírgula no final. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos atualizar, deixa eu minimizar isso aqui. Vou atualizar aqui novamente, eu vou colocar o número 8 e calcular. Olha lá que legal. Agora ficou igual a 2,83, 2,83. Só faltou eu colocar um espacinho aqui, ó, depois do antes das aspas, né? Então deixa eu dar um Ctrl S aqui novamente e atualizar. Ó. Vamos testar outro número aqui, ó. Vou colocar aqui então o número 9 de novo, ó, calcular. Ficou ali 3.00. Aqui eu vou colocar agora o número 18, calcular e assim sucessivamente. Então aqui ele ficou 4.24 e assim vai. Ok, pessoal? Então aqui na aula de hoje aprendemos aí a interagir já, a fazer a junção, né, de um formulário HTML com um outro arquivo em PHP. Então fica mais fácil aí para você começar a inserir valores do que ficar passando, claro, os valores via URL. Aqui você vai passar os valores dentro de um campo do formulário e aí sim ele vai ser passado via URL e trazer o resultado que a gente deseja através das funções aí. No caso aqui, usei a de raiz quadrada, ok? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Quero agradecer a todos que estão acompanhando e fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!